Estão rolando rumores, notícias, alguns atores estão falando que a Netflix principalmente e outros estúdios estão exigindo que os roteiros das suas séries e filmes sejam simplificados e sejam ali de uma forma emburrecidos para que a galera que assiste mexendo no celular consiga assistir e entender toda a história. Oi gente, eu sou o John Maratoniz e a gente vai falar muito mais sobre esse tema aqui nesse vídeo que tá me encucando, tá fervendo a minha cabeça. Mas antes de qualquer coisa, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal que tem vídeo novo toda semana. E nas outras redes tem vídeo curto todo dia. Bom, esse tema tem sido tratado em vários momentos por pessoas diferentes. Agora, mais recente, saiu uma entrevista ali do Matt Damon durante a promoção do seu novo filme Dinheiro Suspeito com Ben Affleck, que é da Netflix. Em outro momento, uma atriz de The Good Place também falou desse assunto. Tem uma matéria do The Guardian, tem uma matéria em ensaio também do Will Tevlin. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. E todos eles estão falando desse momento de Hollywood, do streaming, do cinema, de que os produtores, os estúdios produtores estão exigindo que os roteiros sejam simplificados para que a galera que assiste aquilo como uma segunda tela porque tá vendo aqui o celular e assistindo o filme, entenda tudo que tá acontecendo na história e aquela história agrade a eles. Então precisa ser uma coisa um pouco mais superficial. O Matt Damon, como eu disse, ele acabou de fazer um filme novo pra Netflix junto com o Ben Affleck e no podcast ele falou sobre isso, de que a Netflix teria exigido, na verdade, para que eles mudassem ali o formato do filme de ação. Deixa eu explicar. O Matt Damon disse que a fórmula normal, geral ali pra todo mundo de filme de ação tem uma cena de ação no primeiro ato, uma cena de ação no segundo e no terceiro ato tem uma cena gigantesca de ação, a mais grandiosa, onde você bota a maior parte do seu orçamento. Mas segundo ele, o stream cobrou para que uma cena de ação grandiosa acontecesse nos 5 primeiros minutos do filme. O motivo por trás disso a gente já sabe, né? Geração TikTok, geração Reels, eu tô dentro dessa geração em que a gente tem muita ansiedade e a gente quer que coisas aconteçam logo ali no primeiro momento para que fisgue a gente, e a gente precisa de um momento eletrizante, de um momento grandioso. Se isso não acontecer, a gente perde o interesse e volta a ver apenas nosso celular e não duas visões aqui, né, da TV e do celular. Então o estúdio, segundo o Matt Damon, exigiu para que isso acontecesse nos primeiros 5 minutos do filme. O Ben Affleck na entrevista não concordou muito com o que o colega amigo dele de muitos anos falou, porque ele disse que, por exemplo, a Adolescência, que é uma série recente, que é toda em plano de sequência, não segue essa lógica. Mas aí o Matt Damon disse que a Adolescência é uma exceção. O Ben Affleck meio que discordou ali do que o Matt Damon falou. Ele apresentou ali, plantou uma sementinha do que pode estar acontecendo nos bastidores. Como eu disse, essa lógica já tinha sido descrita num artigo, ensaio do Will Tevlin, publicado na revista N+1 ou N+1. E segundo ele, a Netflix está exigindo dos roteiristas ali, basicamente o que ele fala nesse ensaio gigantesco, é que a Netflix está exigindo que os personagens expliquem o que eles estão fazendo ou o que eles fizeram e deixe isso de forma literal nas suas falas. Tipo assim, porque se você não está olhando para a tela, não está visualizando ali, você só está ouvindo enquanto você mexe aqui no TikTok, se essa explicação acontece muitas vezes, talvez entre na sua cabeça. Foi o que muita gente falou da última temporada de Stranger Things, que a gente percebeu que todo o plano mirabolante deles era explicado ali, cada vírgula eles tinham que deixar claro e depois reforçavam a ideia e o outro comentava. Então essa questão de repetir várias vezes a explicação pelo artigo dele aqui é uma coisa que é proposital. E aí foi citado um filme da Netflix com a Lindsay Lohan, que é o Irish Wish, que se eu não me engano eles traduziram para Desejo Irlandês ou Presente Irlandês, que é um filme ali de comédia romântica com a Lindsay Lohan, e tem uma cena específica que ela fala o seguinte: passamos um dia juntos, disse a Lindsay Lohan ao James. Aí ela fala: admito que foi um dia lindo, repleto de paisagens deslumbrantes e uma chuva romântica, mas isso não lhe dá o direito de questionar as minhas escolhas de vida. Amanhã vou me casar com o Paul Kennedy. Isso ela falando pro amante dela. Aí ele responde: tudo bem, essa será a última vez que você me verá, porque depois que esse trabalho terminar, irei para a Bolívia fotografar um lagarto arborícola ameaçado de extinção. Ou seja, eles detalham bem ali o que está acontecendo, deixam bem, né, ali ponto a ponto. Então é um diálogo que esse rapaz que fez o artigo, ele exemplificou o que ele queria dizer. Existe até um estudo que aconteceu em 2019, eu vi no site Gizmodo, que indicava que 94%, que até 94% das pessoas usavam o celular enquanto assistiam televisão. E isso antes da pandemia, tá? Ou seja, a pandemia ela meio que deve ter dado uma intensificada nisso. Nessa quesito da gente consumir conteúdo na televisão utilizando o celular. Tem até um termo que se usa agora para pessoas que assistem
as coisas assim, que é telespectadores casuais, basicamente a tradução, que é consumir duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, um filme enquanto mexe no celular, uma série enquanto mexe no celular. Vamos lá, minha opinião, eu não acho que seja um grandíssimo problema isso está acontecendo, porque já é meio que cultural da gente deixar a televisão ali de, vamos dizer, de plano de fundo em alguns momentos da nossa rotina, ou dependendo da série. Essa série é uma série que eu gosto de ver almoçando, uma série descompromissada, de comédia, que você escuta e come e dobra a roupa e tal, faz outra coisa. Isso já é uma coisa antiga nossa, mas o problema é as histórias estarem se adaptando a isso, porque aí a gente não vai ter mais histórias profundas, porque se as pessoas não se apegam a filmes e séries que não tem uma história muito superficial ou tão fácil de entender, a gente vai ter agora só filmes e séries nesse formato. E isso é um problema. Além disso, eu tô percebendo que o comportamento no cinema também tem mudado. Como as pessoas estão acostumadas a assistir mexer no celular em casa, elas querem fazer a mesma coisa dentro do cinema, que é um lugar escuro, tem uma tela imensa, claro, mas é um lugar escuro e as pessoas simplesmente pegam o celular, abre a tela ali no brilho máximo, faz ligação, liga flash. Então isso é muito problemático, porque se os produtores, se a Netflix ela tá se adaptando ao modo de vida das pessoas que consomem esse conteúdo, a gente vai passar a ter coisas cada vez mais superficiais, mais roteiros emburrecidos ali, vamos dizer, que não exige nenhum tipo de pensamento crítico do público ou de nenhuma atenção, porque tem coisas que a gente até repete, a gente volta pra ver de novo pra entender direitinho. Eu tenho essa complexidade. Não, eu me distraí aqui, não entendi, volto, vejo de novo. Mas se a produtora ela se adapta a isso, ao público que assiste consumindo outro conteúdo no celular, a gente vai ter histórias cada vez mais rasas, e isso é problemático. Se liga só em um trecho em que essa atriz de The Good Place fala sobre isso numa entrevista. I don't know if you're aware of this, but there's something called second screen viewing. Right? So it's a directive that's being handed out by big studios to filmmakers. You have to acknowledge that people are on their phones the whole time they're watching telly. So you have to simplify the plot so that they'll be able to follow along while they're browsing on their phone. So that's why you'll notice now in random, like in TV shows, even with good actors, they're saying really obvious things about what's happening. They're laying out the entire plot line. É muito bizarro pensar nisso, né? E o pior, as pessoas que estão se posicionando é o Matt Damon, que acabou de fazer uma produção para Netflix, e uma atriz que também está numa série que é presente na Netflix, então eles não têm muito medo de falar. Porém, vários roteiristas que foram ali procurados por repórteres e jornalistas e tal, eles estão negando, estão dizendo que não existe essa exigência, que isso é uma coisa inventada, mas eu também entendo, porque talvez seja um medo, vivem disso, é o emprego deles, eles escrevem histórias, então se o patrão deles exige um formato de história, ou ele se nega a fazer e sai daquela empresa, ou ele se rende. Lugar meio complicado, meio sombrio. Mas o The Guardian tá falando sobre isso, vários, como eu falei, alguns atores, outros jornais. Então a gente vai tá indo para um lugar aí em que esse assunto vai ficar cada vez mais em evidência. Agora eu quero saber qual a opinião de vocês sobre isso. Vocês são contra ou vocês acham que tudo bem, mas que categorize ali, né? Tipo, tem uma aba de coisas pra assistir enquanto mexe no celular. Porque aí a gente já sabe que ali é uma história mais de boa, dá pra ouvir, dá pra ir no banheiro, sair, ficar só ouvindo, se distrair com outras coisas, para que não prejudique as produções no geral, porque se todas as produções se adaptarem, a gente vai ter um problema. Na verdade, eu dei minha opinião, mas eu queria saber a opinião de vocês. Me digam aí nos comentários e até o próximo vídeo. Um beijo.